Oi, queridos, vamos fazer correção da atividade das duas aulas passadas, considerando que é muito importante que a gente saiba todos os conceitos para poder passar para frente, tá bom? Então, a primeira coisa era para a gente transformar o número decimal em uma fração decimal. Vai depender da quantidade de zeros que a gente tem. Então, olha só. No primeiro, se eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar um zero embaixo. Então, 10 e o 4 em cima. Só isso, tá? O 64, ó, como são duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros embaixo. E em cima o número sem a vírgula. 0,09 eu vou pôr só o 9. Embaixo eu vou pôr 1. São duas casas decimais, são 2 zeros. 1,68 vai ser 168 sobre 100. Duas casas decimais, 2 zeros. 6,791 vai ser 6,791 sobre 1000. 3 casas decimais, 3 zeros. E por último, 7 sobre 1000. 3 casas decimais, 3 zeros. A quantidade de zero é a quantidade de casa decimal. Próxima. Questão 2. Questão 2, cadê a questão 2? Aqui. Complete as lacunas com maior, igual ou menor. Bem simplesinho. Eu falei na aula passada, no vídeo da explicação, que para a gente igualar as casas decimais, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era para a gente comparar é igualar, né? Então, se eu tenho só uma casa decimal aqui, duas de cá, eu vou colocar um zero. Aí fica 2,30 e 2,30. Nesse caso, os dois são iguais. Na letra B, eu coloco zero, vai ficar 3,40 e 3,04. Portanto, esse é o maior. 1,03 e 1,30. Portanto, 1,30 é maior. Lembrando que a boquinha fica aberta para o maior, tá? 4,200 e 4,20 igual às casas decimais e se torna igual. 5,06 acrescento zero. Vai ficar 5,060 e 5,600. O 5,600 é maior. 6,8 e 6,800 igual às casas decimais. Portanto, igual. 7,009 e 7,9 igual às casas decimais. O 90 é maior do que só 9. 8,010 e 8,010 também são iguais. Então, a melhor forma de fazer comparação é igualando as casas decimais. Número 3. Felipe e seus amigos gostam de acompanhar as competições de atletismo das Olimpíadas. Em certo dia, resolveram descobrir qual deles é o melhor do salto em distância. Depois de todos terem feito 3 saltos, foi registrado no quadro abaixo a melhor marca de cada um deles. Quem deu o maior salto em distância? Para a gente conseguir fazer essa comparação, vamos deixar todo mundo com a mesma quantidade de casas decimais. Então, a gente tem o Adamo com 1,10, o Bruno com 1,19, o Felipe com 1,25, o Leonardo com 1,30 e o Matheus com 1,6. Nesse caso, o que deu o maior salto em distância foi o Leonardo. Certo? Beleza. Aí a segunda atividade era a atividade da reta numérica, né? Que na número 1 pedia para a gente representar os números na reta e na número 2 escrever os números em ordem decrescente. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou chamar esse aqui de ponto A, esse aqui de ponto B, esse aqui de ponto C, este ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H e ponto I. Como é que a gente vai fazer? 1,8. Se começa com 1, quer dizer que vai estar entre 1 e 2. Lembrem-se, deixa eu colocar um fundo quadriculado aqui para a gente ter uma ideia melhor. Lembrem-se que entre dois números vai ficar, por exemplo, entre 0 e 1 vai ficar o 0,1, 0,2, o 0,3, o 0,4. O que é isso? Aí, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até chegar no inteiro.
Como eu quero marcar 1,8, eu vou pegar aqui, ó, e vou no 1. Aqui, exatamente aqui no meio, seria 1,5. Então, é no meio do meio, mais ou menos aqui. Eu posso colocar ponto A, ou eu posso colocar 1,8. Eu ponho A se eu tiver identificado aqui antes, tá? Se eu não tiver identificado, eu não posso pôr ponto A. Vou marcar primeiro os decimais. O outro é o 3,2. Eu venho aqui, ó, bem pertinho do 3, né? Como se fosse 3,1, 3,2. E vou colocar aqui ponto C, que é o 3,2. Você pode pôr a letrinha ou você pode pôr o número. Não precisa pôr os dois. Na letra F, eu tenho 3,75. Eu nem preciso considerar essa segunda casa decimal aqui, porque como a nossa reta não é tão precisa, a gente vai usar só a primeira casa decimal. Então, 3,7 vai, ó, o 3,5, 3,6, 3,7, mais ou menos aqui. 3,7. O 0,6, lembrando que o 0,5 está bem aqui no meio, então o 0,6 está bem aqui, ponto G. 0,85, 0,8, né? Se o 0,6 está aqui, o 0,8 vai estar um pouquinho para frente. Ponto H. Professora, por que esse marcou embaixo? Tanto faz, tá, gente? A marcação importante não é a letra em si, é aqui, esse risquinho na reta. Ele é a parte importante, tá? E a letra I é 1,25. Mais ou menos aqui, 1,2, né? Ponto I. Ponto I. Aí, eu vou marcar agora os decimais. Então, eu tenho aqui 3 sobre 5, 4 sobre 5, 5 sobre 4. O que eu tenho que fazer? A primeira parte, como vocês viram no vídeo da aula passada, a primeira parte é dividir o 3 pelo 5. É a primeira parte. Não dá para dividir, a gente começa com 0, tá? 30 dividido por 5 vai dar 6, que é 30. E sobra 0. 0,6. O 0,6 já foi marcado aqui no G, né? Então, esse aqui também é o B. O G e o B estão exatamente na mesma posição. 4 quintos. 4 dividido por 5 vai dar 0, 40 dividido por 5, 8. Aqui é 40 e sobra 0. Então, eu sempre divido o de baixo pelo de cima. 0,8. Eu marquei aqui o H, ó. O H é 0,85, ele vai estar um pouquinho antes do H, pode marcar junto, não tem problema. E, por último, o ponto E, que é 5 sobre 4. 5 dividido para 4 vai dar 0. Opa, 0 não, né, gente? Começa com 1. Começa com 1. 1, sobra 1, vírgula, 2, sobra 2. Sobra 2, 20 por 4 dá 5, sobra 0. 1,25. 1,25 a gente já marcou também, é o ponto I. Então, aqui também é o ponto E. Ficou tudo repetido esses pontos, né? Aí, na número 2, ele pede pra gente escrever na ordem crescente. Gente, vai seguir o padrão que a gente estava escrevendo aqui, ó. Começa com quem? Não é o G e o B? Então, vocês podem colocar 3 quintos igual a 0,6, ponto vírgula, para separar os dois. O próximo que vem é o H e o D, né? Só que o D deu 0,8 e o H deu 0,85. Então, na verdade, vai ser o D primeiro, que é 4 quintos. Depois vai ser 0,85. Depois vem, já foi aqui, ó, deixa eu marcar. Já foi esse. Agora vai vir o I e o E, né? O I é 1,25, que é igual ao ponto E, que é 5 quartos. Depois vai vir 1,8. Depois vem 3,2, que é o ponto C, né? E por último, 3,75. Vou separar aqui para ficar mais fácil de entender. Esse,
esse. Opa. Um 1,8, 3,2, 3,75. E é essa a correção. Aí, a próxima atividade, na próxima atividade, a gente vai começar a usar tipos de fração. Quais são os tipos de fração que a gente tem? A gente tem fração própria, imprópria e aparente. O que é fração própria? São frações onde o numerador é menor que o denominador. Nossa, não dá nem para ler, né? Vou escrever. Fração própria são as frações onde o numerador é menor que o denominador. Vamos posicionar isso lá. Fração própria é a fração cujo numerador é menor que o denominador. A fração imprópria, eu vou falar todas, depois a gente dá exemplo, tá? É a fração que o numerador é maior que o denominador. E na fração aparente, é a fração onde o numerador é múltiplo do denominador. Vixe Maria. Pronto, posicionei tudo. Por exemplo, ó, vou pegar uns exemplos bem simplesinhos que a gente já está bem acostumado a lidar aqui, ó. A fração 1/2, o numerador é o de cima, tá? É menor do que o denominador. Fração imprópria, 3/2. O numerador, o de cima, é maior que o de baixo. E aparente é, sei lá, por exemplo, 8/4. O 8, ele está na tabuada do 4. Então, ele é uma fração aparente, tá? Então, própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Imprópria é quando é maior, o de cima é maior que o de baixo. E aparente é quando o de cima é múltiplo do de baixo. Está na tabuada. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Contorne as frações próprias. Apenas as frações em que o denominador é maior que o numerador. O de cima é menor que o de baixo. Então, a gente tem a letra A, porque 1 é menor que 5. 2 é menor que 7. 7 é menor que 8. O 11 não é menor que 10, então eu não marco. O 8 não é menor que 7, então eu não marco. 1 é menor que 7. O 9 é maior que 4, então eu não marco. E o 3 não é menor que 3, é igual, também não marco, tá? Agora, vamos riscar as frações impróprias, onde o de cima é maior que o de baixo. No caso, a letra A é maior, a letra B é maior, a letra C não, a letra D é igual, a letra E é maior, a letra F não, a letra G é maior e a letra H é maior. Então, aqui a gente fez dois exemplos, quando é maior e quando é menor, né? Própria e imprópria. Como é que a gente faz para desenhar quando a gente tem frações próprias, impróprias e mistas? A própria, a gente já sabe, eu já deixei os desenhos aqui pronto, porque demora, né, pra gente ficar desenhando. Ó, eu tenho aqui um de 3, né? Eu vou pegar uma barrinha de chocolate, por exemplo, que tem 3 pedaços e vou ficar só com um desses pedaços. 1/3. 5/3. Eu vou pôr aqui, ó. A barrinha tem que ter 3, porque o denominador, gente, é quem manda. Então, se o denominador falou que tem que ter 3 partes, eu vou usar apenas 3 partes. Só que na hora que eu pinto aqui, ó, eu vou ter só 3 de 3. Não é suficiente. Então, eu desenho mais um desenho igual, tem que ser o mesmo desenho, e pinto até completar 5. Então, já foi 3, 4,
5. 5 partes pintadas em 2 figuras de 3. Então, quando é imprópria, eu preciso mais do que apenas uma figura, tá? Eu vou precisar de outra figura para completar. Toda vez que a fração for imprópria, isso vai acontecer. Agora, vamos ver o que acontece na fração aparente. Ó, 6 terços. Peguei uma. Na hora que eu pinto, eu vou ter aqui só 3 partes pintadas. E eu preciso de 6. Então, eu vou pegar mais uma. E aí, na hora que eu pinto, vai precisar de pintar mais 3 partes da figura. Ou seja, eu pintei as 2 figuras inteiras. Toda vez que eu pinto as partes inteiras, significa que a minha fração é aparente. Então, eu tenho a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. Como é que vai ser a atividade de casa de vocês dessa vez? De casa, né, gente? Não era para ser de casa, não, mas é de casa. A tarefinha de hoje é o seguinte, deixa eu só abrir uma aqui pra gente. É a tarefinha 19, né? Aqui, tipos de fração. Então, vocês vão ter aí a atividade com toda a explicação. E no final, tem aqui a atividade. A única coisa que eu quero que vocês façam, gente, não é de marcar X. Por favor, presta atenção. Na número 1, eu quero que vocês classifiquem em própria, imprópria e aparente. Ou seja, aqui dentro, se vocês acharem que... Ixi, ficou tudo desconfigurado, eu vou arrumar. Se vocês acharem que a primeira fração, o primeiro número aqui é 3 sétimos, tá? Não é 3 sobre 37, é 3 sétimos. Eu vou consertar, vai aparecer certinho para vocês. Se eu colocar aqui 3 sétimos, é próprio ou é impróprio? Ou é aparente? 3 é maior, menor ou igual a 7? Ah, professora, é menor. Então, você vem cá e coloca o P de própria. A letra B é 7 terços. Aí você vai falar, é própria, imprópria ou aparente? Ah, professora, 7 terços é imprópria, então é I. Né? 7 sétimos não é própria nem imprópria, é aparente. Assim você vai fazer. Na número 7, eu só quero que vocês localizem na reta numérica. Também é em forma de fração e decimal. É 2 terços, 1,34. Vocês vão ver na tarefinha certinha, que é porque ficou desconfigurado. Vocês vão desenhar a reta, igual a gente fez na primeira parte lá da tarefa, e vai marcar os pontos que tem. É só isso. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom? Beijo, gente!